Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do Política Internacional, numa semana em que, a 15 de setembro, comemoramos o Dia Internacional da Democracia sob o lema Democracia sob tensão, soluções para um mundo em mudança. E para fazer esta discussão sobre o Dia da Democracia, também pelos desafios da democracia no mundo e também em Moçambique, temos como convidado o diretor Adriano Novunga, o professor Adriano Novunga, que dou as boas-vindas e agradeço pela presença e por fazer parte do Política Internacional pela primeira vez. Bem-vindo, doutor Adriano. Obrigado. Doutor Adriano, este ano as Nações Unidas tiveram como lema soluções para um mundo em mudança, um pouco no contexto dos desafios que a democracia conheceu desde que começaram as restrições às liberdades, um pouco por causa da Covid-19. O que te parece dizer sobre os desafios da democracia e sobre estas declarações do secretário-geral das Nações Unidas, que nos faz saber que a democracia está em tensão, numa tensão que nunca esteve nos últimos 50 anos? Muito obrigado. Boa noite, telespectadores. O secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, tem razão. A democracia está sob tensão, mas não começou agora. Não começou agora. Se recuarmos um pouco para como têm estado os estados, particularmente africanos, depois da terceira vaga das democratizações, vai ver que, apesar de ter havido progressos importantes em termos de oportunidade para a população nos vários países poder participar dos processos políticos, escolher os seus líderes e haver melhorias relativas em termos de qualidade de governação. Mas, ao mesmo tempo, tem estado a eclodir vários conflitos, particularmente de natureza secessionista, com tendências terroristas um pouco por toda a África. E enquanto isso pode estar ligado a redes internacionais de terrorismo internacional e crime organizado, mas há também que olhar para a questão da qualidade da governação nos países. O que eu estou a dizer aqui a Egna é que a democracia tem estado sob pressão e a pressão tem que ver fundamentalmente, e sublinho isto, fundamentalmente com o fato de que 30 anos de democratização no continente africano, as populações, os povos desses países que ficaram democráticos estão com fome. A democracia não gerou o desenvolvimento esperado. A oportunidade que se esperava de a população nesses países melhorar as condições de vida, isso não aconteceu. E não aconteceu por causa da qualidade da governação e, fundamentalmente, daquilo que eu chamaria de deterioração da liderança, que se manifesta em forma de corrupção endêmica em toda a África. Professor, este ano as comemorações do Dia da Democracia, que são na verdade anuais, coincidiram também com o 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reafirmou de certa forma as liberdades e o respeito pelos direitos humanos. E em relação a isto, que está totalmente ligado à democracia, o que nós podemos dizer? Não só em Moçambique, claramente, mas de forma regional e também de forma global. Como é que nós analisamos a questão dos direitos humanos no mundo, em África e também em Moçambique? Pois, então, eu concluía dizendo que a população nos países africanos
está com fome. A democracia não está a gerar o desenvolvimento necessário para alimentar os africanos, porque os líderes são corruptos. Você só olha para os filhos dos líderes por toda a África. Vai para os filhos dos chefes aqui, no nosso país, na África do Sul, Equatorial Guiné, andam em viaturas luxuosíssimas. E a população está com fome. Isto é uma questão central. E a Egna fala da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um dos mais importantíssimos direitos que as pessoas têm é o direito a alimentos. Não há direitos humanos sem comida na mesa. Não há direitos humanos sem as pessoas estarem alimentadas. Mandela diz: uma democracia que não alimenta as pessoas é igual a uma concha vazia. E uma concha vazia não nos serve para nada. Então, estamos num contexto de celebração do aniversário da Declaração dos Direitos Humanos, num contexto onde a deterioração dos Estados em termos de infraestrutura institucional e legal e de liderança para a proteção e preservação dos direitos humanos. Em toda a África, a corrupção nega o exercício mais básico aos cidadãos de viverem num quadro de respeito pelos direitos humanos. Então, vamos celebrar, estamos em celebração, mas não estamos em festa, porque somente há festa quando as pessoas estão alimentadas, e em toda a África e Moçambique também há violações constantes de direitos humanos. O continente africano deve ser aquele onde se gera mais deslocados internos e aqueles que vão para fora. A declaração de Kampala sobre os deslocados é precisamente por causa da qualidade da governação nos nossos países, que as pessoas saem das suas zonas de origem para outras, de um país para outro, ou arriscam suas vidas no Mediterrâneo, justamente porque a África não está a alimentar os africanos, a África não está a preservar as liberdades e os direitos humanos. Professor, este ano a crise da Covid-19, que se alastrou por todo o mundo, e principalmente no início do ano, impôs grandes desafios políticos, sociais e econômicos a todos os países. E isso afetou, de certa forma, a democracia, afetou também a questão das liberdades e dos direitos humanos das pessoas. A minha questão que faria ao professor, como defensor de direitos humanos, como alguém que trabalha com assuntos de democracia, qual é a análise que faz sobre como a Covid influenciou, por exemplo, na qualidade da democracia, a nível global, mas sem esquecer, claro, de como afetou em Moçambique? A Covid apanhou todos nós de surpresa e impediu o mais básico direito, o direito a movimentar-nos para o trabalho, a movimentar-nos para visitar nossos familiares. A economia está a colapsar, que afeta a capacidade básica das famílias de se alimentarem. Afeta a capacidade básica ao recreio, à diversão. Quando as pessoas não podem sair para se divertir, as pessoas estão como que presas. E a Covid-19 enclausurou as pessoas nas suas casas. Deixou as pessoas sem o que comer nas suas casas. E, obviamente, os estados autoritários africanos, as lideranças políticas autoritárias em África, aproveitaram-se dessa situação para militarizar a resposta ao Covid. Para militarizar a resposta ao Covid e reduzir ainda mais o espaço das liberdades. Aqui no nosso país vimos mahindras serem importados muito rapidamente para aproveitar aqui, andar a chamboquear as pessoas. E todo esse movimento pela África
é para aproveitar, silenciar aqueles que têm pensamento diferente. É para aproveitar-se desta oportunidade para instaurar um clima de medo às pessoas, porque vão ser chamboqueadas. Quando te encontram sem máscara, te chamboqueiam. Então, tudo isso, e mais do que o resultado imediato disso, são as consequências disso. É o efeito constitucional disso no futuro da democracia em Moçambique e nos outros países africanos. O que estou a dizer, a forma como se amordaçou a Constituição da República, a forma como se colocou isso de lado. Foram 120 dias de estado de emergência, com claras violações, porque a Constituição não permitia este prolongar de estados de emergência. Mas mais importante, os estados de Moçambique, incluído e de forma destacada em letras garrafais aqui, mandou as pessoas ficar em casa e não deu de comer às pessoas. E comparando com os países da região, em que nível é que Moçambique estaria na resposta à Covid? Principalmente, se falo dos países da região, falo principalmente da Angola, da África do Sul, do Zimbábue. Como é que a rede regional de defensores, por exemplo, de direitos humanos e também da democracia, viram como cada um destes países respondeu à Covid-19, considerando todos estes aspectos que o professor trouxe aqui? Todos os países da região deram comida aos seus cidadãos. Moçambique é o que não deu comida. As pessoas na região receberam comida. Receberam um saco de farinha. Pode ser farinha de má qualidade, mas receberam uma farinha para comer. Receberam mandioca para comer. O Estado moçambicano não deu nada às pessoas. Não deu nem máscara às pessoas. Uma máscara, nós até podemos brincar com isso, mas custa a mínima são 50 meticais. Há pessoas que não têm 10 meticais para comprar pão. O Estado moçambicano não deu isso às pessoas. E os polícias estão na rua para chamboquear as pessoas. E os municípios de Maputo, com o presidente Comis, e aqui tem que ficar destacado, o presidente Comis, ele não devia ter feito isso. O presidente Comis, o presidente Calixto na Matola, e este homem aqui, o administrador de Marraquém, olha só o que ele fez. Em pleno estado de emergência, mandou demolir casas de população, mandou tirar as pessoas para a rua. Como é que você vai fazer isso? Oh não, porque você é amigo do presidente. Você vê todo este aproveitamento do estado de emergência, da situação da Covid-19, para violar os mais básicos direitos das pessoas. Então, o Estado moçambicano não deu de comer às pessoas. Eu dizia, não há democracia, não há vida sem comida. Mandar as pessoas ficar em casa e não dar de comida, não dar de comer, isso é o mais básico das violações fundamentais daquilo que assiste o direito à vida das pessoas. E mais, o Estado moçambicano, veja a África do Sul, houve grande corrupção, grande desvio daquele dinheiro da Covid. Na Zâmbia, grande desvio. Em todos esses países aqui, são chefiados por líderes corruptos, roubaram todo esse dinheiro. Mas, no mínimo, melhoraram as condições básicas dos hospitais. Aqui em Moçambique, os chefes receberam dinheiro de crédito. Quem vai pagar não são os ministros, somos nós que vamos pagar esse dinheiro. Não são os ministros que vão pagar esse dinheiro, somos nós. Receberam esse dinheiro aí, ficaram calados, fizemos barulho. Aí é que eles saíram. Ah não, você vê, se distribuíram entre eles o dinheiro. Espera. Se você compara o momento em que eles receberam o dinheiro da ajuda, em termos de números de evolução, né? Os números, hoje temos perto de 5 mil casos. Na altura que receberam dinheiro, só tínhamos 6, 7 casos. Então, sem dinheiro, os números estavam como estavam. Com o dinheiro, né? São 5 mil casos, com aproximadamente 20 pessoas que já morreram. Significa que receberam dinheiro, não colocaram as condições básicas nos hospitais. Eu vejo continuamente falar, não, a capacidade dos hospitais vai abarrotar. Não, é porque não colocaram a capacidade nos hospitais. Não colocaram em 2 momentos. Não colocaram antes, ao longo dos anos todos. Veja, Moçambique está a 45 anos de independência. Tudo bem, vamos descontar o tempo que houve guerra civil.
Vamos dar o desconto aí a Frelimo, tempo da Guerra Civil. Mas estamos há 30 anos sem Guerra Civil, onde houve um influxo de dólares da ajuda externa. Era só comer esse dinheiro. Não colocaram as condições básicas no centro de saúde. Então disseram que não, agora vão fazer isso em 120 dias. Vão dar o dinheiro às empresas para fazer isso. São empresas deles, são empresas dos amigos deles. E não há serviço para a população. Não há medicamento nos hospitais. Não há medicamento porque não foi colocado ao longo dos 30 anos e não foi colocado neste tempo. E o dinheiro já não existe, acabou. E os números estão aí a subir. Um fracasso total. Um fracasso total em termos de políticas de resposta ao Covid, mas por outro lado, um limitar dos direitos e liberdades. Pois nota uma outra situação gravosíssima aqui. O Ministério da Justiça foi ao Parlamento aprovar uma lei rapidamente para descongestionar as cadeias, porque isso ia contaminar as pessoas de Covid. Todos nós aplaudimos porque isso era uma coisa boa. Agora, do outro lado, que os Mahindras todos os dias levam pessoas para as cadeias porque as pessoas foram encontradas sem máscara, mas o Estado não deu a máscara. É dinheiro público que está com os governantes, não é dinheiro deles, é dinheiro público. Tem que usar o dinheiro para as pessoas. Optaram por uma estratégia elitista, em que eles são os principais beneficiários. Com a quantidade de dinheiro que receberam, teria sido possível, sim, utilizar os quarteirões, utilizar os bairros para entregar apoio direto às famílias para a prevenção da propagação ao nível da comunidade da Covid. Utilizar um mecanismo mais fácil que permite o quê? Nos bolsos de quem? Dos dirigentes. Professor, diante de todas deste contexto, quase nenhum país ficou, ou pelo menos restringiu, todos os países que restringiram liberdades até agora continuam com medidas restritivas, principalmente os países africanos, e a minha questão é como é que vê esta questão da democracia e destas liberdades até ao final do ano. Muitos dos países que iniciaram com medidas restritivas em janeiro, em fevereiro, março, mesmo com a evolução da Covid-19, continuam com estas medidas sem nenhuma perspectiva a curto prazo, pelo menos, para levantar estas medidas. Em termos de democracia, em termos de respeito e até de proteção de liberdades, qual é a perspectiva que existe sobre o que é que pode ser feito, por exemplo, até ao final do ano, que começa um período de festas e as pessoas não têm muitas opções? Qual é a opção que existe para os países africanos, principalmente considerando o que o professor disse agora, que os casos são até maiores do que no início da aprovação das medidas restritivas? A perspectiva que eu vejo que vai acontecer vai ser mais chambocos para as polícias, para chamboquear as pessoas. E qual seria a melhor opção que não fosse? Se errou desde o início, como disse, não houve diálogo público em Moçambique sobre a melhor maneira para abordarmos a Covid. Se criou uma comissão anticientífica, uma comissão alguma coisa aí que não sei o que é. Porque essa comissão não existe. Há uma comissão, dizem que é científica. Essa comissão eu nunca vi. Só sei que um e o outro são membros, nunca vi a comissão como está a aparecer, como acontece nos outros países, a liderar as operações de discussão de políticas sobre o que Moçambique está a fazer, quais são as melhores respostas para a questão da Covid. Nunca houve aqui. Nunca houve aqui. A única pessoa que aparece é o Ministro da Saúde. O Ministro da Saúde é um político. É um político que pode esconder números, que pode extrapolar números e pode diminuir o número de quanto dinheiro receber. É um político. Então, onde está a comissão científica, os cientistas? Porque os cientistas, esses, enquanto cientistas, juraram bandeira para defender o melhor para a nação. Os políticos não. Os políticos estão ali, têm interesses eleitorais. Então, nós queremos ver a comissão aqui. A comissão não apareceu. Isto tudo aqui foi uma gestão política. E uma gestão política também para salvaguardar a estratégia
que eles optaram elitista para poder distribuir o dinheiro entre as elites. E agora que estamos com um real problema que está aí, os números estão a subir, a economia está a colapsar, mandaram levantar o estado de emergência, não há nada para dar para as pessoas estão a sair a circular. Hoje em dia o assunto Covid está a desaparecer daquilo que é a prioridade central da atuação do governo. Está a desaparecer. Está a ficar um assunto setorializado ali, do Ministro da Saúde, que aparece e fala bonito, mas não há uma estratégia coerente em termos de visão política de como é que isto está a ser feito. E você nunca viu o primeiro-ministro. Está onde o primeiro-ministro? Sabe que Moçambique tem primeiro-ministro. Então está onde? O primeiro-ministro é o chefe do governo. Ele é o rosto da coerência política. Onde é que está neste momento a pessoa que devia estar a liderar esse trabalho? Então não aparece, foi colocado de lado, porque pode não ser amigo dos outros ali, etc. Então foi colocado de lado. Então o que nós estamos a dizer aqui, não há essa coerência. Aquilo que eu vejo que vai acontecer é que em situação do aumento das contaminações ao nível da comunidade, em função do aumento do número de mortes declarados por causa da Covid, vai se voltar a uma situação muito grave de limitação de liberdades, sem nada para as pessoas e a chamboquear as pessoas. É isso que vejo que vai acontecer e isso claramente vai contra aquilo que assiste o Estado de Direito e democrático, que são as liberdades, movimento de circulação e também uma polícia que age para a proteção das liberdades e direitos humanos e não uma polícia para chamboquear as pessoas como tem sido agora. Muito obrigada, professor Adriano. Voltamos em 5 minutos para a segunda parte do Política Internacional. Até já. Eu sou Eduardo Júnior e esta é a Mídia Mais TV. Já jogaste a Loto hoje? Podes ganhar uma das 3 ou as 3 motas nos dias 12, 19, 26 de setembro e prémios em dinheiro até 15 milhões em cada sorteio. O Onça Jackpot e ainda um Honda Fit na primeira semana de outubro para celebrar a paz. Joga via M-Pesa, Emola ou recarga aqui. Ingvil de Mukauro pode ser também sinônimo de MVP pelas várias conquistas dentro e fora de Moçambique. Garanto que eu não estava à espera de ganhar nenhum prémio individual, nunca joguei com esse intuito, principalmente a nível da África, porque sempre achei que faltava alguma coisa no meu basquete para ser reconhecida. A mulher notável desta semana veste a pele de gestora e aponta dedo aos desafios para melhoria no desporto e na saúde. Para mim, o primeiro passo era associar a todas as crianças que estão a começar a jogar à escola. Queres jogar? Me apresenta as tuas notas. Queres ir? O campeonato começa amanhã. Como estão as notas? Estamos a passar a assiduidade. E é extremamente complicado tu estares no hospital, receitares alguma coisa a alguém e a pessoa dizer para ti não tem 5 metacais para comprar o comprimido. Apaixonada pela sétima arte, aceitou o desafio de decifrar os títulos dos filmes vendo apenas emojis. O número 2 é o Finding Nemo, ou Procurando Nemo em português, podemos assim dizer, os desenhos animados. 4, Men in Black. Prepare as suas pipocas e veja a última mulher notável desta que é a primeira temporada.
Este é o programa que de segunda a sexta-feira, das 9 até bem perto das 11h30, garante-lhe alegria, formação e informação. Abordamos temas diversos, pertinentes e atuais. Privilegiamos as artes e cultura nacionais. Atualizamos dos acontecimentos do país e do mundo dos famosos. Portanto, receba o convite para que esteja aqui, junto pela manhã, na Mídia Mais TV. Percorremos vários quilómetros até chegar ao mais recôndito. Trabalhamos com rigor, paixão, responsabilidade e muito bom senso para a formação de uma nação linda e cada vez mais unida. Não tenho água, não tenho energia, não tenho nada. Isso para mim é frustrante. Começa a recolher dinheiro nas casas, a dizer que vão trazer energia, água e por fim não trazem nada. É quando ela apoio, Esta mamã cria bandidos aqui que vendem droga. Eu já tenho brincado, eu aqui na zona, eu mesmo ia fumar. Assim acontece no Vivências do Povo, de segunda a sexta-feira, aqui na Mídia Mais TV. Olá, eu sou Daniel Ripanga. Esta é a Mídia Mais TV. Voltamos ao Política Internacional no momento em que o professor Adriano Novunga dizia que previa que, eventualmente, nos próximos tempos, devido ao aumento do número de casos do coronavírus, poderíamos ter maiores restrições e maior repreensão das pessoas, e isso também iria afetar a democracia de Moçambique e também de outros países. E a questão que eu ia fazer ao professor Novunga é quais são as opções que os países têm, os países, os governos, mas também as organizações da sociedade civil, para tentar minimizar o impacto de um possível aumento de repressão dentro dos países africanos e no mundo também. Bom, é preciso compreender que aquilo que é a qualidade da democracia está a deteriorar de ano a ano nos países africanos. Na verdade, falamos em democracia, mas você não vai dizer que Moçambique é um país democrático. Não. As pessoas têm medo de falar, sabe disso, não é? As pessoas têm medo de falar. Não podem se expressar livremente, porque têm medo de represálias. E têm medo... não toma coisa. As pessoas têm medo dos bandidos. Mas têm medo dos dirigentes também. Está vendo, não é? Num país onde a população tem medo dos bandidos e também tem medo dos dirigentes, que podem mandar, olha, quer bater aquele ali, manda aquele para Xango, aquele ali, manda aquele manda grupo, como chama esse, esquadrão de morte, manda. Num país onde isso funciona, você não pode dizer que é democracia. Isso é que são autocracias. As pessoas têm medo, não pode. E os chefes também se impõem pelo medo, não se impõem pelo conhecimento, pelas ideias, pela legitimidade, pelas eleições que ganhou de forma livre. São eleições fraudulentas. Então, estamos a falar de chefes que estão no poder por resultado de eleições fraudulentas. Eleições fraudulentas. Não podemos desassociar a maneira como governam, incluindo a forma como, à luz do dia, desviam os recursos para atender a Covid, com a maneira como chegaram ao poder. Não, os governos que chegam ao poder por via de eleições livres não desviam os recursos desta maneira. Porque eleições livres e justas
permitem emancipação, permitem empoderamento da população e das comunidades para participar livremente. Nos nossos contextos, Moçambique, Malawi, veja o Malawi aqui, nosso país vizinho aqui, veja Zimbábue aqui, era um país próspero, veja como a situação que se encontra Zimbábue agora, não tem o que comer. Então, tudo que você vê em termos de a forma tão desprezível como os dirigentes tratam as necessidades das pessoas, incluindo as mais básicas de alimentação, num contexto onde eles vivem num luxo sem igual, não pode desassociar isso da maneira como chegaram ao poder e do tipo de investimento que fizeram para chegarem ao poder. É poder para consumo, é poder para fazer corrupção, é poder para violar os direitos e não é poder para desenvolver, para apresentar as melhores ideias. Não é esse o contexto de Moçambique hoje. Hein? Então não pode desassociar a forma como a resposta à Covid está a ser feita. Não, esta resposta é consistente com a maneira como chegaram e exercem o poder. A forma como os ministros acham que são super importantes. E veja que nós não votamos os ministros. Nós votamos no presidente, que escolheu os ministros. Os ministros pode ser um machambeiro, até pode ser um comerciante de cigarros, dia seguinte é ministro. Então ele fica a pensar que não. A partir desse momento temos que o tratar como reverência, porque ele mereceu a confiança da pessoa que nós votamos. Então não pode desassociar isto tudo da maneira como estão a gerir a situação da Covid. A situação do aproveitamento da Covid para exacerbar a limitação das liberdades e fundamentalmente a liberdade do pensar e o direito ao pensar diferente. O direito ao pensar diferente. E concordarmos que podemos discordar e continuarmos a ser vizinhos e a conviver a coesão na comunidade. Vive de ideias heterogêneas, não vive de homogeneização, como se pretende. Então, o que estou a dizer é que a pergunta é sobre que alternativas. Não, há alternativas onde há discussão de opções políticas. Há discussão de alternativas onde há espaço para discussão de opções políticas. Não há alternativas onde é um pensamento que deve ser aceito. Quando este não é aceito, as pessoas são chamboqueadas ou então se estabelecem os cipaios digitais, os milicianos digitais para ferir a honra e ao bom nome das pessoas porque são acadêmicas as pessoas, não necessariamente são intelectuais, não no sentido de ter estudado muito, mas porque têm opinião sobre o que gira à volta, sobre a maneira como se governa, querem poder expressar-se livremente. Os milicianos, os cipaios digitais estão aí. Há um trio que anda aí a atacar as pessoas. Você diz uma coisa, logo ali já apareceram. Diz uma coisa, logo já apareceram. E sem qualquer tipo de pudor. E eu acho que as universidades por onde aquelas pessoas passaram deveriam se distanciar deles, lhes retirando os títulos. A presidente da Birmania hoje estão lá a retirar os títulos. Porque está-se a comportar de uma maneira não consistente com os valores do título que ostenta. Bom, ostenta, né? Ostenta. Quando você recebe um título acadêmico, você diz que você é licenciado em História. Aquele papel tem que significar uma coisa na maneira como você se comporta. Se comporta em relação à sociedade e aos outros. Porque aquele documento te confere não somente aquelas aulas que você foi copiando até ali, copiando e tal, né? Roubando ali que o professor não estava a ver. Mas quando você recebe aquele documento, significa que você está a aceitar os valores nobres daquela instituição. Então, não é para receber aquele papel
e os valores por detrás daquele papel e desaparecer, andar aí a atacar as pessoas à torta, a dizer coisas sobre a honra e bom nome de pessoas que ferem os valores da instituição onde você estudou. E se essas pessoas estudaram na Universidade Eduardo Mondlane, que é a universidade pública, que vive com os nossos impostos, o reitor da Universidade Eduardo Mondlane devia convocar o Conselho Universitário e deliberar a retirada do título a essas pessoas, a esses milicianos digitais, para permitir a liberalização do pensamento e permitir a democratização do conhecimento e o direito ao pensar diferente. O direito ao pensar diferente. Uma das recomendações que estão no relatório e também nas declarações do secretário-geral das Nações Unidas, dentro deste contexto do Dia da Democracia, tem a ver com o fortalecimento das instituições, a questão do Parlamento e do Judiciário, como forma de evitar ou pelo menos minimizar a polarização política que o professor está aqui a fazer referência. A questão que eu falo é como é que as instituições podem contribuir para minimizar o impacto desta polarização, principalmente nos nossos países africanos. Falou do Malawi, por exemplo, que em meio à pandemia e com vários grupos diferenciados conseguiu realizar eleições que deram vitória, por exemplo, ao partido da oposição. Como é que as instituições podem participar e cumprir com esta recomendação que as Nações Unidas têm estado a dar aos países para evitar a polarização através do uso das instituições que já existem, pré-existentes, democráticas? É uma recomendação bonita, e o próprio engenheiro Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, uma pessoa que eu respeito bastante, gosto muito do engenheiro Guterres, mas ele sabe também que essa recomendação é aquela formal. A maior instituição de uma sociedade é a educação ao seu povo. Não é a instituição parlamento, aquela que ficam 250 deputados, não. É a educação ao seu povo. Se olhas para a qualidade de educação em Moçambique, vai no sentido oposto a essa ideia de desenvolvimento de instituições. Eu ouvi dizer que o parlamento moçambicano vai ter uma cidade bonita na Catembe, vai ter uma cidadela, vai custar tantos milhões de dólares, que há de vir lá com os chineses para nos aldrabarem aqui, para levar a nossa madeira aqui, etc. Isso vai ser dívida para os nossos filhos e netos pagarem. Para que o parlamento precisa disso? Eu pergunto para quê? Não fazem bem o seu trabalho. Então, o trabalho da instituição parlamentar no contexto moçambicano é de 3 níveis. O nosso parlamento, o trabalho que deve fazer. Número 1, é legislar. Legislar com qualidade. Mas se olhas para a qualidade, a quantidade e qualidade legislativa do nosso parlamento, só fica à espera, eles mandam, está ali, vai lá. A quantidade e qualidade legislativa. Segundo lugar, é a fiscalização ao executivo. O nosso parlamento hipotecou a atividade de fiscalização ao executivo. Hipotecou. Dá a ideia de que o parlamento moçambicano existe aí assim, mas a forma como a governação funciona, o parlamento é lembrado apenas, não, a Constituição diz que esse documento tem que ser aprovado pela Assembleia, aí mandam para cumprir uma formalidade, mas o conteúdo político da governação acontece sem o parlamento. Então eu falei de 2, mas falta o terceiro. O terceiro e mais importante é absorver a tensão política e a conflitualidade na sociedade para o parlamento. Perceba o que eu estou a dizer? Então, é preciso absorver a tensão política e a conflitualidade que há na sociedade para o parlamento, para se transformar em debate político no parlamento. O nosso parlamento está tão polarizado, um tratamento entre as bancadas parlamentares
que não é recomendável a que os nossos filhos vejam como modelo de educação política e social. Então, o Parlamento está a perpetuar a conflitualidade na sociedade. Está a perpetuar. Nós, como Fórum de Monitoria do Orçamento, fizemos uma carta para o Parlamento a pedir informação sobre o subsídio de reintegração. Até hoje o Parlamento não respondeu. Não, que Parlamento é este que pode tomar a decisão de não responder a uma carta feita pela sociedade civil? Então, isso mostra exatamente que o Parlamento não está ao serviço desta ideia de absorver aquela tensão que há na sociedade, a conflitualidade, e transformá-la em debate político. Isso é que é instituição. Então, o Parlamento não pode ser aquele edifício, e aquele edifício enorme que querem construir à custa dos milhões do presente e futuro dos moçambicanos, só para ter mordomias aqui que não vão se transformar em resultado político e fim do conflito. Muito obrigada, professora Adriana Novunga. Termina assim o nosso Política Internacional num dia em que comemoramos o Dia Internacional da Democracia, sobre o lema Democracia em Tensão, Soluções para um Mundo de Mudança, em que tivemos o professor Adriano Novunga analisando a questão e a visão da democracia num mundo de crise causada pela Covid-19. Nos vemos daqui a 8 dias. Obrigado.